Leão, talvez você esteja sentindo aí algo se reorganizar internamente. Essa leitura é para entender esse movimento. Sejam todos muito bem-vindos a Luar Holístico, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cris e hoje eu vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os leoninos. É uma leitura atemporal, o momento que você chegou aqui é o momento exato, a espiritualidade não erra o endereço, tá bom? Também é uma leitura coletiva, então não é sempre que vai ressoar contigo. Vamos lá, vamos ver aqui qual é o movimento, né, que para a gente entender aí o que pode estar acontecendo, algumas coisas aí que precisam de organização, de um novo olhar de repente. Vamos ver aqui, ressignificar algumas coisas, né? Vamos lá. 3 de paus, olha aí. Desejo de mudança, desejo de avanços. Então, de repente, tu tá vindo aí de um ponto que as coisas não estão acontecendo como tu gostaria ou não estão acontecendo, estão meio paradas, estagnadas. E o meu movimento, o meu desejo agora é de movimentar. Talvez aqui de viajar, de conhecer novos lugares, de estudar novas línguas, de conhecer novas pessoas, de fazer meu negócio crescer, de estudar algo novo. Enfim, eu tô com vontade aqui de movimentar alguma coisa. Desse jeito que tá, não dá mais. Eu quero novas experiências, tá? Essa carta também, ela fala sobre crescimento, abundância. Então, talvez o desejo aí muito forte, né, de realizar sonhos, ó, 9 de paus, 9 de copas. Eu quero realizar o meu sonho, eu quero avançar, não dá mais para ficar nesse marasmo, ou as coisas não acontecendo conforme eu gostaria que estivesse acontecendo, ou viver as coisas que eu quero viver. Olha aí, olha, Cavaleiro de Paus, olha gente, totalmente duas cartas de fogo aqui, que é o elemento de vocês. Um desejo muito forte de mudança, um desejo muito forte de movimento. A aventura aqui tá muito grande, então deu na telha que eu quero ir conhecer, sei lá, um lugar que tu nunca foi e que tu sempre pensou em ir. Tá despertando isso muito forte aqui, tá? Um desejo de aventura, de estar... É um espírito livre aqui, é um espírito que quer se aventurar em coisas diferentes. E aqui pode ser qualquer coisa, né? Não necessariamente uma viagem, mas pode ser... Mas tá muito forte uma viagem. Mas pode ser aqui a realização de algo que tá há muito tempo no teu coração. 10 de copas, né? Eu quero aqui preencher as minhas emoções com coisas legais. Tô cansada aqui de só estar numa luta, na busca, correndo atrás das coisas. Agora eu quero realmente me desvencilhar de algumas coisas e viver o que a minha alma, o meu espírito está dizendo aqui, que vai ser bom para mim. E aqui não são, para muitas pessoas, não são coisas grandiosas, são coisas que fazem bem para tua alma, para o teu coração. Então, de repente aqui eu quero, sei lá, todo final de semana fazer alguma coisa para eu me sentir bem, eu me sentir realizada, eu me sentir... Momentos pequenos que podem fazer grandes mudanças na tua vida, tá? É um bem viver aqui. O que mais? Olha aí. Sonhos, tá? Realização de sonhos, coisas antigas que tu vem alimentando no teu coração, na tua alma. Eu vejo aqui leonino se conectando com coisas do passado, e isso não necessariamente é pessoas, mas uma idealização, uma utopia, aquela viagem, vou pegar esse exemplo da viagem, né? Aquela viagem de ir para, sei lá, sei lá, gente, uma viagem assim que tá fora da tua rota, entendeu? Mas que é algo que tu deseja muito. Ah, eu quero ir para Chapada, entende? Eu quero ir para Amazônia, enfim, esse tipo de coisa, entende? Que sai muito da tua rotina, mas que tu criou uma utopia e um sonho muito grande. Isso pode estar muito alimentando aqui vocês agora nesse sentido. Não é só isso, tá? Mas é algo que há muito tempo tu vem aqui idealizando e sonhando, tá? Que vai te fazer muito bem. E acredito que vai mesmo, tá? Vem trazendo movimentação, aqui vem oxigenando as ideias, tá? Tô trazendo novas ideias,
pode ser para investir, para empreender, para trazer movimento para tua vida, para te conhecer pessoas novas, para te ter novas experiências, tá? Que realmente vão fazer muito bem. Então, o movimento aqui, o desejo, eu não sei se Leão aqui fecha os olhos e imagina isso, tá? Só que existe um bloqueio. Por que que existe esse bloqueio? 2 de paus, né? 2 de espadas. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Eu tô muito preso aqui ainda, muito preso, bloqueado aqui a questões mais tradicionais. Aqui pode ser uma empresa, um trabalho. Então eu desejo uma família, uma religião. Eu desejo fazer isso, mas eu estou preso nesse trabalho. Eu não consigo estar nesse livre, né, ser livre como eu gostaria. Então esse movimento não é aqui para que tu largue tudo. Óbvio que não vai largar um trabalho aqui, que eu vejo que existe algo que te prende para viver isso, né? Não é nesse sentido, essa leitura, mas é para que tu não perca o teu sonho de vista, tá? Que tu comece a arquitetar e a planejar isso de alguma forma para que isso se torne uma realidade, entendeu? Existe aqui um sentimento de bloqueio. Isso eu gostaria, mas isso não é para mim. 6 de ouros aqui. E os enamorados. Bom, pode surgir alguém aqui, o eremita, tá? Aqui eu vejo o leão aqui muito isolado, muito silencioso, muito refletindo sobre algumas coisas, talvez do teu passado, talvez sonhos que foram feitos aqui em casais, tá? Que foram construídos aqui, talvez até num casamento, tá? O Papa falando sobre isso, e que talvez não vai ser possível por alguma coisa, tá? Talvez ou até por uma separação, ou porque vocês não estão em condições de dar esse passo, mas existe aqui um sonho, um desejo aqui de fazer alguma coisa. Bom, se não for isso aqui, gente, que para mim tá muito forte, tá? Olhando, é uma leitura coletiva e olhando por um outro ângulo, tá? Existe aqui o desejo de constituir uma família ou de ter aqui enfim, não sei se filhos, tá? Aqui tem o 6 de copas, então de repente sim. Mas de ter mais do que isso, tá? De ter uma relação onde tu pode te entregar por inteira, onde tu pode ser autêntica, onde tu pode trazer a tua verdade, ser realmente quem tu é com essa pessoa, sem máscara, sem medo, tá? E aqui pode surgir inclusive uma conexão real para algumas pessoas, que se não tem ninguém pode surgir sim uma pessoa com uma troca verdadeira, uma troca justa, talvez aqui até uma questão de um relacionamento mais sério, tá? Depois do encontro dessa pessoa, talvez aqui o teu sonho seja ter um relacionamento, entendeu? E por algum momento aqui muito fechada, muito seletiva, muito bloqueada, e aparece alguém aqui, tá? Para algumas pessoas dá para ver que isso é o que pode acontecer. Uma paixão aqui, tá? Que leva aqui a um relacionamento mais seguro, mais sério, com uma troca realmente muito genuína, tá? Bom, tem dois cenários aqui que eu vejo, tá? Mas de qualquer forma eu vejo a base de tudo isso aqui talvez algo que tu julgue que é impossível, que a tua vida tá bloqueada para isso, que não existe um movimento. Eu acredito que pode surgir um movimento aqui de realização de um sonho, dependendo do que for, tá? E eu vejo que tu começa a se organizar internamente para que isso aconteça. Então, tu olhando aqui para algumas questões que tu pode ajustar, te conhecendo mais, trazendo reflexões mais profundas, tá? E autoconhecimento para que ajuste aqui alguma coisa para que isso aconteça, tá? Eu vejo aqui que pode acontecer. Tem alguma coisa aqui que traz uma evolução para Leão, um crescimento, tá? Um crescimento, algo que tu não viveu ainda,
algo que é diferente, uma conexão diferente, e essa conexão pode ser com um lugar ou pode ser com uma pessoa, não necessariamente que é uma relação, entendeu? Então pode ser que tu vá para um lugar e tu nossa, tu dá um salto aqui, como isso me fez bem ou como isso me modificou, como eu cresci depois que eu conheci esse lugar, entende? Esse tipo de coisa, é uma experiência aqui muito legal, tá? De verdade. E é algo que tu alimenta algum tempo aí na tua mente. No teu coração, na verdade. Ó, o imperador. O que mais aqui que vem para Leão? 2 de copas. Gente, tem uma relação aqui muito forte, tá? Pode ser que tu conheça, inclusive, uma pessoa ou que tu já conheceu essa pessoa, tá? E essa pessoa, ela vem realmente para completar aqui algumas questões, tá? Para te trazer alegria, felicidade. Até o imperador aqui, tá? Pode ser aqui uma estruturação familiar se formando para algumas pessoas. Sim, tá? O cavaleiro de copas, tá? Existe uma proposta aqui, existe uma proposta aqui, uma oferta de amor e estruturação. Então, para algumas pessoas, como eu falei antes, tá? Existe aqui uma relação se formando mais sólida, mais séria, tá? As de espadas aqui, talvez tu não tinha te dado conta aqui de alguma coisa e vem aqui a pessoa ou uma conversa muito franca e verdadeira que expõe muita coisa. Expõe, fala a verdade, fala dos sentimentos, faz as propostas aqui. Tem uma pessoa aqui que realmente está determinada para que isso aconteça. Bom, se não for isso, é tu pensando em algo assim, tá? E aqui tem uma questão de espírito aventureiro para algumas pessoas. Também vem isso, o pagenzinho de paus aqui, ele vem muito aqui com essas duas energias, ele conversa muito com essas duas energias de aventura. Então, para algumas pessoas, como eu falei, não é um relacionamento, tá? Porém, é algum lugar que te revela uma verdade do teu espírito mesmo, uma conexão muito forte, muito genuína, que te desperta potências, que te desperta a tua potencialidade no máximo. Então, como eu falei, tá muito forte aqui a questão de viagem ou de conhecer um lugar ou alguma coisa nesse sentido, que faz tu olhar para dentro de ti de uma forma diferente e tu acessa algumas verdades que antes tu não tinha acesso ou tu não estava conseguindo acessar isso dentro de ti, tá? E isso vem aqui trazendo uma alegria, uma leveza, um impulso, uma paixão muito grande. Tem uma paixão nesse jogo aqui fora do comum. Fora do comum, tá? O coração de leão pulsando muito em paixão. E não é só por pessoas, tá? Eu preciso falar isso porque é leitura coletiva. Então, sim, tem aqui casais se formando, tem propostas de casamento, tem tudo isso. Mas também tem um leão aqui muito independente, tá? Querendo se experimentar em coisas diferentes que sonhou lá atrás. E aqui a carta da força, olha, tem até um arquétipo de leão aqui, refletindo na água, né? Eu enxergo minha potência hoje, eu revelo para mim mesmo algumas potencialidades que eu não tinha visto antes. E isso talvez seja acessado nessa tua solitude, nesse silêncio, porque tem algumas pessoas aqui que estão isoladas em silêncio, buscando isso, buscando respostas, buscando aqui verdades, ou entendendo melhor aqui o todo. Será que é isso que eu quero? Será que é aquilo que eu quero? Para onde eu vou? O movimento interno acontecendo muito grande. E, sinceramente, gente, eu vejo um barulho muito grande aqui, ensurdecedor. Por mais aqui que, para algumas pessoas aqui, tu possa estar te sentindo isolado, sozinha, em silêncio, tá? Existe um barulho, um pulsar do coração muito forte aqui, e isso, se tu conseguir escutar, vai te levar para lugares assim, realmente muito legais, tá? Que talvez tu não pensou que tu poderia viver. Experiências muito lindas aqui, tá? Eu vejo o leão assim numa fase, se colocando num movimento para viver uma coisa muito legal aqui na vida, muito legal.
Agora, não deixa a tua mente te bloquear, não deixa aqui que algumas limitações, que o medo, que a insegurança te bloqueie, porque a carta, o jogo todo, tem cartas com muito movimento. E a tua mente, ela vai te conduzir aqui pro bem ou pro mal, entende? Então, se tu começa a colocar muito empecilhos, muito mas não, aqui é realmente tá se sentindo segura para fazer o movimento, vai lá e começa a fazer, porque talvez tu vá te surpreender com coisas que tu vai descobrir ao longo desta jornada, neste caminho, nisso que tu vai te propor. Tanto a conversar, tanto a fazer, tanto a expor os teus sentimentos, tanto a viajar, enfim. Existe uma conexão muito forte aqui, muito linda, tá? Deixa eu ver aqui um conselho para Leão. O que nós temos aqui? Conselho. Virou uma e virou esta. Olha, 4 de terra, 7 de terra. Vou tirar mais uma aqui para entender esse movimento. Aqui muitas cartas. Mais uma. Renovação. O julgamento. Então assim, existem lugares aqui que de repente tu tá avaliando, reavaliando, pensando, tentando olhar por um outro ângulo, ou deve olhar por um outro ângulo, né? Existem coisas aqui que de repente tu estava vivendo que as coisas precisam aqui de uma avaliação, né? Talvez aquilo que tu imaginou não é a verdade, talvez aquele lugar que tu acha que é impossível, tu pode olhar para isso com um olhar de realização, talvez tu julgando que tu não vai conseguir aqui se satisfazer emocionalmente e aparece alguém na tua vida, e eu vejo aqui para algumas pessoas realmente uma proposta aqui, tá? De relacionamento. Então aqui é a hora de tu mudar a direção, mas mudar como assim a direção? Mudar a direção da tua percepção, do teu olhar, dos teus sentimentos. Não é para que tu faça coisas extraordinárias, movimentos extraordinários na tua vida, não. Não é uma mudança, entende, de cidade, não, é dentro, é olhar para uma situação diferente, porque esse 4 de terra aqui, talvez tu não faça o movimento adequado, necessário, por uma questão de segurança, de medo. 4 de terra é uma carta que fala de, nossa, eu não vou perder o que eu já conquistei, eu não vou aqui investir as minhas fichas porque eu posso perder. Então, quando tu não te arrisca, tu não acaba não criando oportunidades que poderiam ser bem positivas para ti. Por exemplo, vamos pegar esse negócio da viagem. Nossa, mas Cris, viajar para a Amazônia é um negócio meio louco, né? Eu tenho muito sonho, desejo de fazer isso, mas é meio louco, porque como que vai ser isso, né? Tanto aqui em questões, sei lá, financeiras ou de segurança mesmo do meu trabalho, enfim. Daí tu começa a botar empecilhos. Mas se tu, 7 de terra, se tu começa aqui a alicerçar teus passos, a estudar, analisar, refletir, e não tomar decisões impulsivas, mas sim planejadas, esperando as coisas acontecerem e olhando ali para frente, tu consegue começar a perceber as possibilidades que existem para que tu realize isso, entende? É mais ou menos isso. Não é aqui para que tu saia impulsivamente fazendo coisas, comprando passagem aérea, um monte de coisa. Não. Não tem nada a ver com isso. É tu olhando para esse teu sonho como algo realizável. É isso que o jogo vem trazendo. Mude o teu olhar. Olhe para isso que tu deseja como algo realizável. Quando tu muda a tua direção, tu começa a entender que não, eu consigo aqui avançar, eu consigo aqui me reorganizar, eu consigo tomar boas decisões, e aí essas preocupações começam a ser desnecessárias e tu começa a viver o que tu gostaria de viver, e isso vai para todas as áreas aqui, entende? Tanto emocional, quanto
de repente aqui alguma coisa que tu quer fazer extraordinária na tua vida, né? E aí pode ser qualquer coisa, cada um tem um sonho. Eu tenho um sonho de abrir um negócio, vamos supor. E aí tu te colocando para que isso aconteça. Mas como? Perdendo um pouco o medo, né, de fazer investimentos, estudando, analisando, tendo paciência e olhando para oportunidades que tu não estava vendo ainda. Entende? É mudar o olhar aqui, é reorganizar, tá? Reorganizar aqui uma mente que pode tá te limitando de alguma forma, tá? É viver mais livre, mais leve, como eu falei no início. Mensagem final. Essa angústia vai acabar quando me entregar seus medos. Não há o que temer quando você tem certeza de que estou ao seu lado. Seja verdadeiro consigo e honre o chamado do seu coração. Por mais louco que possa parecer o seu sonho, que é exatamente isso, gente, que loucura, é exatamente isso que eu vejo. Ele se realizará. Cresça e transborde a sua abundância na vida de outras pessoas. As suas bênçãos serão multiplicadas. Prepare-se para o que você viverá. Então prepare-se para o que vem aí, para que tu vai viver isso, porque nem eu falei, pode ser um louco, e é isso que eu vejo, pode ser um sonho totalmente fora, né, louco. Nossa, isso aqui é muito louco, eu não vou conseguir viver. Creia que isso é possível. É isso que o jogo vem falando e ali resumiu totalmente o que eu tô vendo aqui nas cartas. Tá bom? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa seu like, se inscreva no canal. Gratidão por tanto carinho. Até mais.